quarto ano, aqui é a professora Bárbara. Vamos ter aula agora de matemática do livro novo, módulo 2, tá? Vamos começar na página 145 e vamos até a página 149, exercício 8. Eu vou mostrando aqui para vocês e vou explicando para vocês aqui as atividades. Vou aumentar aqui um pouquinho para dar para ler e vocês também. Multiplicação e divisão por 10, por 100 e por 1000. Nessa primeira aula nós vamos falar só de multiplicação, tá? Na próxima aula a gente entra em divisão. Então essa primeira aula é multiplicação por 10, por 100 e por 1000. Você já percebeu que em algumas situações do seu dia a dia, utilize estratégias de cálculo mental para resolver, comprar, estimar ou verificar resultados. Assim, quanto mais estratégia aprender, mais fácil será resolver situações que envolvem a matemática. Aí vamos lá, multiplicar por 10, por 100 e por 1000. O que acontece com o resultado de um número quando ele é multiplicado ou dividido por 10, por 100 ou por 1000? Na aula desse módulo, você vai descobrir as regularidades que existem nessas multiplicações e divisões. Lembre-se, a regularidade quando existe algo que se repete numa mesma ordem ou sequência. Aí na frase ali, conheça uma maneira bem simples de multiplicar por 10, por 100 ou por 1000. Use a calculadora para perceber a regularidade que existem nessas multiplicações. Se você se esqueceu de como funciona a calculadora, peça orientação para o seu professor. Vamos lá, como que funciona a calculadora, professora? Eu vou abrir a calculadora aqui no quadro para a gente ver que é mais fácil. Calculadora aqui. Calculadora. Como que funciona a calculadora, professora? Vou fazer uma conta de 10 vezes 6, que é o que tem aqui. Que é essa conta aqui do lado. Eu vou pegar, vou colocar o 10, olha lá, 10, clico lá com o mousezinho no 10, aí vou no sinal de X, que é o vezes, com o dedinho, né? Vamos supor que eu tô segurando essa calculadora. 10 vezes, aí o 6, vou lá, aperto o 6. Aí vem aqui no azulzinho, opa, calma aí que eu tô de costa para o computador, né? Mais difícil um pouquinho. E dou o igual. Olha lá, 10 vezes 6 igual a 60. Nossa, professora, só aumentou um zero. Exatamente. Todo número que eu multiplicar por 10, eu só vou aumentar um zero. Ah, mas e se fosse por 100? Então, 10 ou 100, então, vezes 6 igual a... Peraí que eu fiz a conta. Vou fazer de novo aqui, gente. 100 vezes o 6, ou 6 vezes o 100, tanto faz, que eu já falei para vocês. 600. Oh, professora, toda vez que eu multiplico por 100 é só aumentar 2 zeros? Sim. E por 1000? Vamos ver por 1000? 6 vezes o 1000 ou 1000 vezes o 6? A ordem não importa porque o resultado é o mesmo. 6.000! Olha lá! Aumentei 3 zeros do 1000. Muito fácil, né? Então, toda vez que eu multiplicar por 10, por 100 ou por 1000, eu só vou aumentar a quantidade de zeros no número. Quando eu multiplicar por 10, eu vou colocar um número a mais. Quando eu multiplicar por 100, 2 zeros a mais. E por 1000, 3 zeros a mais. Aí vamos continuar a leitura lá. Deixa eu fechar a calculadora aqui, pra gente continuar a leitura. Aí são os fatores e o produto. O que eu falo sempre? Não importa a ordem. Então, a ordem dos fatores, se é 10 vezes 6 ou 6 vezes 10, não importa. A ordem dos fatores nunca vai alterar o produto. O produto final na multiplicação sempre vai ser igual, independente de ser 6 vezes 10 ou 10 vezes 6, tá? Aí tem a primeira atividade aí. Atividade. Faça a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E registre os produtos na segunda linha de cada quadrado. Na segunda linha, então. Então, eu vou fazer aqui o primeiro. 10 vezes 5. Se eu falei que é só aumentar o zero, vai ficar 50, certo? 50, eu vou posicionar o 5 na dezena e o 0 na unidade. Simples, né? Muito fácil, né? Então, vocês vão fazer a mesma coisa para 100 vezes 5.
depois para 1000 vezes 5. Na letra D, em cada quadrado, qual é o algarismo que está na segunda ordem? Então, qual que é o algarismo que está na segunda ordem? Primeira ordem, segunda ordem. Vocês vão falar para mim qual que foi o algarismo que vocês colocaram aí. Na primeira linha e na segunda linha, então. Na primeira linha e segunda linha. Depois, lembre-se, o algarismo é o símbolo que representa um número. No sistema de numeração decimal, usamos o algarismo indo-arábico, lembra? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E se repete para formar os outros números, né? Por exemplo, para representar a quantidade de 5 elementos, usamos 5 algarismos. Por exemplo, 54.530. 5 algarismos. Para representar a quantidade de 53, usamos o algarismo 5 e o 3. Sendo assim, o número que representa essa quantidade é 53 e o algarismo 5 representa o 50. Aí na página 146, tá? Para eu estar fazendo a leitura. Vou aumentar aqui para vocês verem aqui. Eu li essa partezinha para vocês. Depois E. Compare a segunda linha com a primeira de cada quadro. O que aconteceu com o número 5? É mais ou menos o que vai acontecer aqui, ó. Primeira linha e a segunda linha. Aí vocês vão responder aí. Não posso responder agora, eu tenho que responder só na aula da correção. Vamos pensar. 2 é até a página 149, então vamos lá. Vamos resumir em um único quadro as multiplicações que você realizou no número A, B e C. Então, a número A vezes 10, 5 vezes 10, depois 5 vezes 100, depois 5 vezes 1000, ó. 5 vezes 10 aumentou 1 zeros, ficou 50. 5 vezes 100 aumentou 2 zeros, ficou 500. E 5 vezes 1000 aumentou 3 zeros, ficou 5000. Multiplicar por 100 é o mesmo que multiplicar por 10. E novamente por 10. 100 é igual a 10 vezes 10. Multiplicar por 1000 é o mesmo que multiplicar por 100 e depois por 10. 10 vezes 100, 1000. Ou multiplicar por 10 é o mesmo... mais uma vez por 10 é o mesmo que 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Depois de observar algumas multiplicações em cada linha do quadro, respondo: o que aconteceu com o algarismo 5? O que acontece com 5 aqui, ó? O que acontece? Ele passa de quê para o quê aqui, ó? Ele estava numa casa, ele era o quê? E aí passou para o quê aqui, ó? Multiplicou por quanto e ficou o quê? Ó, ele era 5, estava na casa da unidade, aí multiplicou por 10, ele virou 50 e foi para a casa da dezena e assim sucessivamente. E aí vocês vão escrever aqui embaixo. Por isso que tem um espação, ó. Ó, espação. B, esse algarismo tem o mesmo valor em cada ordem que ele ocupa? Cada vez que esse algarismo está aqui, ó, o 5 da unidade de milhar representa a mesma quantidade do 5, o mesmo valor do 5 da unidade? Vamos lá, quero que vocês me respondam aí, letra B. 3, faça as multiplicações a seguir e registre os 3 produtos da ordem. Aí vocês viram lá o 5 como ficou. Agora respondo, o que aconteceu com a oposição do algarismo 9? O que acontece quando você multiplica por 10? Ele continua na mesma posição? Ele muda? Vocês vão escrever aqui. 4. Compare as multiplicações dos quadros do item 2 e 3. Há alguma regularidade nos produtos? Sim ou não? E qual é? 5. Ao multiplicar um número por 10, por 100 e por 1000, qual é o algarismo? Qual é o último algarismo de cada produto? Vamos pensar aí, vocês vão fazer, tá? Observe os números a seguir: 208, 1.300, 409, 3.283, 540, 28, 2.000, 5.030 e 700. Quais desses números podem ser o produto de uma multiplicação por 10? Pode ser mais que um, tá? Quais desses números pode ser o produto de uma multiplicação por 100? Quais desses números pode ser o produto de uma multiplicação por 1000? E quais desses números pode ser o produto de uma multiplicação por 10, por 1000 e por 100 ao mesmo tempo? Professora, pode ser mais que um? Aí vocês vão ter que pensar.
Na próxima aula eu venho com a resposta. Sem usar a calculadora, aplique o que você aprendeu sobre as multiplicações por 10, por 100 e por 1000. Escreva os resultados no espaço a seguir. Ó, muito fácil, eu já falei para vocês. 10 vezes 6, só acrescentar um zero. E assim a mesma coisa. Por 100, 2 zeros. Por 1000, 3 zeros. Sem usar a calculadora, escreva o fator. Que número que eu multipliquei por 25 para dar 2.500? Só contar a quantidade de zero, ó. 2 zeros. Qual que é? Um zero só. Vocês vão colocar aqui se é 10, 100 ou 1000, tá? É só até esse daqui, letra J. Na próxima aula, aprovem para a gente poder corrigir. Um beijo, até a próxima aula.